Estamos aqui para um react aqui hoje do canal Vila do Chaves, episódios clássicos de Chaves que viraram desenho animado. Eu assisti o desenho, deixa eu aqui, eu assisti o desenho do Chaves e foi aí que eu conheci o Chaves de fato, né, querendo ou não. Então, o que eu precisar comentar eu vou comentar, o que não precisar eu não vou comentar, mas bora lá. De Chaves Se inscreve aqui também, em busca do 100. Foi lançado, muitos fãs do seriado clássico acabaram torcendo o nariz. Mas você sabia que no desenho tem muitas adaptações de histórias clássicas, as mais memoráveis de todas? Se você não sabia, ou se sabia também, fica aí porque eu te garanto que você vai se surpreender. Então, pega a TV da Dona Florinda para assistir os desenhos e vem com a gente. Quero assistir desenhos. Mas tem Chaves é muito boa. Parece até difícil de acreditar, mas já se vão 15 anos desde a estreia do desenho animado. Que ano foi feito esse vídeo? Pera aí que agora deu essa dúvida. Deu essa purga na orelha, pera aí. Quantos anos? Há 3 anos, então seria o quê? 2022, 23? 23, 22 por aí, 21. Então vai ter completado 4, sei lá. Que dia que foi? Talvez completou. Foi dia... Há 3 anos, não aparece o dia. Não aparece o dia. Mas ó, faz um tempinho, hein? Putz grila, cara. Faz um tempinho e eu assistia. E era bom. Foi aí que eu conheci o Chaves de fato, né? Querendo ou não. De Chaves, e falando assim eu me sinto com 80 e poucos anos. Agora eu entendo aquela tentativa do Dr. Chapatin de esconder a sua idade. Insinua que sou velho. E olha que o Não ensinou não, ensinou que sei idoso. desenho durou bastante, hein? Nada mais, nada menos do que 7 temporadas. E eu com certeza devo ter assistido só as 3 primeiras temporadas. E uma coisa que chama muita atenção é que a primeira temporada do desenho não conta com absolutamente nenhuma história nova, sabia? É tudo inspirado no que o Roberto criou no seu Então a maioria dos episódios que eu vi foi da primeira temporada, então, cara. Sem piada nenhuma. A maioria dos episódios que eu vi foi da primeira temporada, que eu lembro que era sempre meio que... Ou que na época eu não sabia, tal, mas depois eu fui saber que a maioria dos episódios que eu via era a regravação da história real mesmo. auge como roteirista. E o mais legal é que com o recurso da animação, o pessoal... E essa é... Natália! Vocês vão ser minha mamãe e papai? Nós adoraríamos. Não quero. O pessoal conseguiu fazer coisas que no seriado mesmo, lá nos anos 70 e 80 e 90 também, diga-se de passagem, seria totalmente impossível. Já vou te dar um bom exemplo disso. Todo mundo concorda que o julgamento do Chaves é perfeito, né? Sim, é muito bom esse episódio. Fui assistir e é bom demais mesmo, cara. O massacote do... Mas a parte do julgamento... A primeira parte é boa, só que a segunda parte, que é a parte do julgamento em si, é muito boa mesmo, cara. Tem como... Como é que era? Não vou lembrar a cena agora, que ódio. Kiko não disse que o Chaves tocou a buzina. Eu não toquei a buzina, eu só toquei o gato. Sim, mas... Não, Chaves! O Chaves sempre se... Os caras tentando defender o Chaves sempre... Chaves, por favor! E aí eu acho que todos nós já pensamos, poxa, como seria se todo mundo ali realmente estivesse em um tribunal, como nos filmes do Pede Mais Um? E eu vou te dizer que não precisa se esforçar muito para imaginar. Por quê? Porque o desenho tá aí para isso. No episódio A Mascote do Kiko, o júri do Chaves é assistido pelo telespectador como um júri mesmo, de verdade. O professor Girafales pinta de juiz com direito a usar uma toga e até mesmo aquela peruca branca que é muito clássica e nós vimos em vários lugares. Fala sério, né? O Mestre Linguiça ficou muito mais imponente. E os outros personagens estão vestidos como sempre, mas o cenário é um show à parte. Uma coisa muito legal é que a gente consegue notar até um certo eco na fala dos personagens por conta daquele lugar amplo e muito vazio, gigantesco em que estão. Todos viram que o Chaves acabou de confessar que o atropelou. Sim, mas o Kiko não disse que o Chaves tocou a buzina, não é verdade? Não toquei na vizinha, só toquei no gato.
E outro Essa cena, ponto cara, positivo do episódio é que ele conta com pequenas reconstituições, mostrando o que teria acontecido no caso. Dizia que tinha saído pra rua para procurar o meu pobre gatinho. E o encontrei rapidamente. Então eu estava voltando muito tranquilamente quando o mentecapto do Chaves apareceu com a bicicleta em Quem é Mentecapto? É claro que tudo isso acontece somente E quem é meu na imaginação dos personagens. Então, quando vem alguma coisa ali e corta o clima, tudo se desfaz como num passe de mágica ou uma feitiçaria da bruxa do 71. E um bom exemplo disso é quando Chaves quer ir ao banheiro. Silêncio! Alguma objeção para iniciarmos este caso? Chaves? Agora eu posso ir ao banheiro. Tinha que ser o Chaves! Outro episódio que foi muito ajudado por conta desse recurso foi a Casa da Bruxa. Pô, quem não se lembra desse clássico? Desapareça! O episódio original, por si só, já tem todo um clima meio cartunesco, de fantasia, do que tá Esse eu já não lembro tanto assim de ver. Nem na versão acontecendo ali na Na versão assim, na real eu vi. A última vez que eu vi foi a vez que eu fui fazer aquele top 10 de episódios do Chaves do SBT+. A última vez que eu fui ver. Já o Caso da Bruxa desenho animado, eu acho que eu nunca vi, cara. Sempre foi nenhuma. imaginação das crianças dentro da Casa da Bruxa e tudo mais. Então, vamos combinar que não tinha episódio melhor para ser transportado para o desenho animado, né? Agora, se liga como ficaram as animações dentro da casa da Dona Clotilde. Vale lembrar que na versão do desenho, a Chiquinha não participa por motivos judiciais e foi um certo rolo que aconteceu e tudo mais, e já explicamos tudo detalhadamente no vídeo que tá no card. Então, é por isso que a gente vê o Nhonho e a Pops ali meio que preenchendo o espaço. Mas tirando isso, o episódio por si só não é tão diferente da versão original, se bem que tem um detalhe, o final. Será que eu devo dar um spoiler? Será que tem a parte do galinha do Kiko? A Chiquinha bem assim, Kiko, você é um galinha. O Kiko, quem é galinha? E aparece um ovo embaixo dele. Não sabemos porque nós não gostamos de fofocas. Mas eu gosto de fofoca, hein? Ok. Parar de Mas também vamos combinar que Chaves já tem 40, 50 anos, o desenho 15. Eu não sei nem se dá pra chamar isso de spoiler. Você se lembra que na versão clássica, chega no final e tem toda uma mensagem positiva do Chaves falando que não se deve julgar ninguém pela aparência e que a Dona Clotilde não é nenhuma bruxa e coisa assim? Mas agora já sabemos que ninguém deve se guiar pelo que as pessoas parecem, e sim pelo que elas são. Pois no desenho a coisa acontece mais ou menos assim. Mas agora já sabemos que ninguém deve se guiar pelo que as pessoas parecem, e sim pelo que são. Pois é, num desenho animado voltado especialmente para as crianças que mais precisam de mensagens positivas e de você não julgar ninguém pela aparência e coisa assim. Eles colocaram todo mundo virando sapo. Enfim, talvez podia passar sem essa, podia ter cortado um pouco antes, deixando a mensagem como a do Chaves ali, que é toda pura e tudo mais. Mas ficou engraçado, não vou negar. De qualquer forma, vale assistir o episódio. Mas não vai pensando que essas novas roupagens e esses novos recursos funcionavam apenas quando os personagens estavam no mundo da lua, não. Tem uma coisa bem especial no Ladrão da Vila, que é outro clássico indispensável do catálogo de Chaves. O que vocês têm? Ladrão! 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 Agora, compare esse mesmo momento com o desenho animado. O que é que você tem? Ladrão! 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 Olhando por essa cena, você talvez pode pensar que não chega nem aos pés da versão original As duas dão emoção, né, cara? Tem como negar. e sim, é difícil competir, né? Todo mundo ali falando A pro primeira Chaves cena, meu Deus, não tem como, cara. A emoção que dá. que ele é ladrão, dói na alma, né? Mas, meus amigos, o que é esse momento do Chaves arrumando as suas coisinhas e indo embora da vila?
Ele com o Kiko e seu Madruga. Eu sei. O primeiro ponto é que o pessoal conseguiu captar muito bem a emoção de toda essa cena. E o segundo ponto é que, na verdade, o episódio que eles usaram como referência foi outro. Na versão clássica, o menino simplesmente passa com a sua trouxinha nas costas, já montada, apenas faz um certo carinho, passa a mão ali no barril e vai embora da vila. Não me entenda errado, já é sofrido o suficiente. Mas agora, na primeira versão da história do Ladrão da Vila, ele arruma suas coisas de uma maneira muito mais parecida com aquela do desenho animado. Olha só. Durante uma entrevista, o próprio Roberto Gomes Bolanhos mencionou essa cena como sendo uma das mais especiais do desenho animado. Isso porque, na época em que Chaves foi gravado, não existia a menor condição de fazer o Chaves saindo para a rua com tantos detalhes da cidade e logo depois a câmera mostrando as estrelas do céu. Até porque Chaves era gravado dentro de um estúdio e a gente sabe muito bem que criar novos cenários não era nada fácil. Imagina criar uma cena como essa. Basicamente não dava. E uma coisa bem interessante a se comentar é que as estreias de Chaves aqui no Brasil sempre foram muito atrasadas com relação às estreias no México. Só que nesse caso foi bem diferente, pois o Ladrão da Vila estreou lá fora em dezembro de 2006 e aqui no Brasil chegou em janeiro de 2007, ou seja, bem... Eu acho E aí, vai com qual hoje? Verdão, né? Tinha ganhado. Os Galácticos. Ah, não, irmão. O time europeu? Apelação, hein? Propaganda. Apelação mesmo é o bolão da Sporting Bet pro Torneio Internacional de Clubes. Até 10 milhões de reais em prêmios. Vamos gerar de jantar, gerando de jantar. Bem coladinho. Então eu já vou mandar a palavra-chave agora mesmo. Qual foi a sua impressão quando chegou o desenho animado de Chaves por aqui em 2007? Essa é... Eu nem era nascido. Nem era nascido, mas na época que eu fui assistir, eu não sabia o que tinha sido esperado numa série de verdade. Quando eu comecei a assistir, meio que eu acho que eu não sabia. Depois eu fui saber. Quando eu ainda era molequinho, quando eu tava no início. A impressão foi boa, tanto que depois eu fui começar a assistir a série original por causa disso. Muito boa pra galera que é das antigas. Ou então, se você é mais novo, como foi pra você? Você cresceu assistindo, você curtia, você assiste até hoje, enfim. O que importa é comentar e participar, porque assim a gente até tem uma noção. A única dessas partes que ele falou é que eu não assisto até hoje, de resto. Do que vocês mais gostam. Hoje eu assisto mais a versão em vida real mesmo, em vida real mesmo do que a de desanimado. Da idade do nosso público, entender se vocês cresceram assistindo o desenho, se vocês não gostavam do desenho, se depois desse vídeo talvez você vai dar uma chance pro desenho, quem sabe, né? Enfim, o que importa é participar. E agora, já que eu falei sobre o Chaves indo embora da vila, vamos falar de outro episódio. E na verdade eu vou falar sobre o primeiro episódio de todos do desenho animado, Os Balões. Que legal! São balões? Não! São cabeças de crianças com bochechas inchadas! Ele é quase 100% inspirado em um episódio da série clássica de Chaves e talvez seja meio novidade pra você. É que, na verdade, esse episódio só estreou aqui no Brasil, no Multishow. Nossa! São balões? Não! São cabeças de moleques com bochechas inchadas! E o legal é comparar algumas cenas que são muito parecidas, como essa aqui, por exemplo, do Chaves quando estoura o balão do Nhonho. Não escuto não sumir com meu ouvido, não é perigo. Não escuto não sumir com meu ouvido. Na versão original, ele faz isso com a Chiquinha, que repete a mesmíssima frase. Não escuto não sumir com meu ouvido, não é perigo. Não escuto não sumir com meu ouvido, não é... E aí talvez você esteja meio confuso, porque eu acabei de falar, aproveitando momentos em que o Chaves foi embora e coisa assim, só que essa versão dos balões é só alegria, é balão, é coisa alegre, não tem senhor furtado, não tem nada, ninguém tá acusando ninguém de ladrão. Ué, por que uma coisa tá ligada à outra? Acontece que o garoto fica cansado por sempre levar a culpa de tudo e realmente ameaça ir embora. Então, na cena final do episódio, o Seu Madruga oferece alguns balões pro Chaves
e coisas maravilhosas do universo de Chespirito acontecem. São todos pra você. Todos são pra mim? Sim, Chaves. Obrigado. De nada, Chaves, de nada. Ai. Eu achei essa cena muito boa, mas você percebeu que o clima fica meio pesado demais com essa trilha, muito triste vendo o Chaves indo embora? Em uma outra versão desse episódio, um pouco mais antiga, a coisa é diferente. Toma, tudo certo. Bom, nem tão diferente é assim, porque o menino também sai voando, só que aqui tem aquele ar um pouco mais cômico. E nesse clima já um pouco mais alto astral, fica ainda melhor para falar do que acontece no desenho animado, porque lá a cena é assim. Chaves, olha, são todos pra você. Todos são pra mim? São, Chaves, todos pra você. Tem lado de fora pra justificar que tá voando. Ah, obrigado. É um prazer. Pois é, o Chaves é levado por balões e o Chespirito estava muito inspirado quando escreveu isso na década de 70, hein? E essa é mais uma daquelas cenas que fica ainda mais legal em desenho animado porque ela é toda lúdica, o menino sair voando com os balões e coisa do tipo. E é claro, o Seu Madruga se esforçando para alcançar o chavinho e pegando só as calças dele deixa tudo ainda mais engraçado. Cadê a minha roupa? Tá, beleza. Eu falei sobre momentos do desenho que abordaram histórias clássicas que ficaram ainda mais incrementadas, ficaram mais divertidas e coisa assim. Então isso quer dizer que nunca aconteceu o contrário? Não. Infelizmente aconteceu sim. Existe um remake da história das Novas Vizinhas chamado O Amor Chegou à Vizinhança. E eu vou te mostrar que apresenta alguns pontos meio falhos e uns buracos aqui e ali. E por Novas Vizinhas, você já deve saber que eu me refiro a duas pessoas. Eu sou a Glória. Eu sou Patty. Pra mim? Bom, a saga da Patty e da Glória são eternas. Acho que é uma unanimidade entre todos os fãs que a história é muito boa e por vários motivos, entre eles a duração. Afinal, na versão de 78, que é a mais clássica pra gente aqui no Brasil, são 4 episódios de cerca de 20 minutos cada e nós vemos a Glória aparecendo ali na vila, olhando apartamentos, elas sendo introduzidas com calma dentro do contexto da vila e por aí vai. Já na versão do desenho animado, o pessoal tentou resumir essa trama que é bem grandinha em apenas um episódio de cerca de... Era o que na época? Era 11, não era mais, era 20 ou era 11 minutos que tinha? Porque dependendo, se for 20 minutos cada história, todas as partes somadas dá o quê? 1h20. Os caras queriam resumir tudo e talvez não... Nossa. 20 minutos. E assim eles mal apresentam as personagens. Nem a Patty... Oi, Chaves! E nem a Glória. É maravilhosa. Pois é, não tem a clássica piadinha do pra mim, não tem a Glória chegando ali na vila e vendo apartamentos, o Seu Madruga até oferecendo alugar um quartinho para ela e coisa do tipo. Elas simplesmente surgem no cenário e fica estranho. Apesar de que esse efeito do chavinho apaixonado ficou com muitos detalhes e acabou ficando legal. É que no original também a gente tem como competir, né, cara? Bem mais incrementado do que aquela coisa que acontece na versão original. Início das edições com Chaves. Eu devo dizer que esse é um dos episódios do desenho em que a Chiquinha faz mais falta. Como eu disse agora há pouco, a personagem não está presente em nenhum episódio da animação. Então, para colocar uma outra figura ali sentindo ciúmes do Chaves, escolheram a Pops. E eu tô falando desse jeito porque torna tudo muito esquisito, já que ela nunca teve qualquer relação mínima de afeto com o Chaves no seriado original, no clássico que a gente sempre viu. Ai, titia, ela quer me bater! Não quero, eu matei você! Menina, isso não se faz! E às vezes, até o próprio Nhonho fica meio incomodado com a paixonite do Chaves e acaba pegando emprestado algumas falas que eram da Chiquinha. Por que a gente não brinca de bombeiros? Zaz, então que eu chegava e eu era o bombeiro e que tava pegando fogo na casa da Patty. Não! Patty não brinca! Ah, é? Então se a Patty não brinca, eu também não brinco! Você gostaria de brincar de bombeiros? Zaz, e eu era o bombeiro, e aí tinha um incêndio na casa da Patty. A Patty não brinca!
Bom, se a Paty não brincar, então também não brinco. E aí, isso não tem muita ligação com o estilo do personagem ou com quem o Nhonho de fato é durante as histórias. Mas também é claro que eu devo dizer que A parte de esperteza da Chiquinha, pode até notar. A parte da Chiquinha de... Tem uma parte que vai pra Pops, mas a parte de ser espertinha e querer enganar normalmente vai pro Nhonho. E isso pode se reparar bem na série, no desenho. pro desenho, que É uma pega coisa que eu lembro. um novo público, que as histórias têm muitas adaptações e tudo mais, isso acaba passando batido de um jeito muito mais tranquilo. Mas é inevitável perceber a força da Chiquinha, tanto é que nessa trama precisaram colocar dois personagens meio que se revezando para cumprir o que originalmente era somente ela. E é por isso que, sem dúvida alguma, a filhinha do Madruguinha é uma das personagens mais espertinhas de todo o seriado. Eu sou a espertinha. Veja só. Já te encontrei, Kiko. Ora, isso é uma boa mentira! Não é não, está escondida aí. Eu te dei fora. E nós reunimos mais momentos como esse em um vídeo muito legal mostrando cenas em que ela realmente foi ligeira. Então, galera, esse foi o vídeo. Top demais. Até o próximo. Valeu, falhou e fui!